Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E pedimos a Deus a proteção sobrenatural sobre a nossa família. Livra-nos do mal, livra-nos do laço, do passarinheiro, da peste perniciosa. Que toda arma forjada contra nós, contra a nossa casa, seja quebrada em nome de Jesus Cristo. Senhor, nós te pedimos, vá à nossa frente, prepara caminho, prepara oportunidades, desfaça a maldade, a inveja, a contrariedade no nosso caminho. E nós declaramos, ó Deus, que Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. Sim, ó Deus, nós cremos, Tu és o Deus que provê. Por isso declaramos os Salmos 23, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Colocamos a nossa fé, Jesus, na Tua palavra. Cremos em Ti, cremos que o Senhor está conosco e que nenhum mal prevalecerá contra nós. No nome de Jesus, liberamos essa palavra. Deus proverá na tua casa, Deus proverá na tua empresa, Deus proverá no teu caminho, em o nome de Jesus. E todo aquele que estiver desempregado, nós oramos por portas abertas. Aquele, meu Deus, que teve uma perda ou que está passando por algum tipo de falência, que o Senhor dê uma estratégia sobrenatural. E eu quero declarar sobre a vida dessa pessoa que está andando na direção de Deus, vai haver virada. Vai haver virada pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo na vida dessa pessoa. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você hoje. Quero compartilhar uma palavra profética ao teu coração e gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: Deus proverá na minha vida, em nome de Jesus. E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos. Creio no sobrenatural de Deus. Compartilhe também essa oração, mande para amigos, para parentes, aprenda a repartir o pão. Se você aprender a repartir o pão, você verá o tanto de diferença que vai haver na sua vida. Amém? Então compartilhe essa oração. Eu quero dar um testemunho que eu recebi da Jussara. Olha que bonito o testemunho dela. Ela escreveu assim: desde que venho participando das campanhas, Deus tem operado em muitas situações. Eu fui curada de uma insuficiência cardíaca, de alergia, de uma dor, de um zumbido no ouvido esquerdo. Minha nora se batizou e muitas outras vitórias aconteceram durante as campanhas. Na campanha da carta para Deus, eu consegui pagar todas as dívidas. Todos os dias Deus fala comigo através da palavra e da oração. E meu marido, ao ver todas as coisas se concretizando, começou a acompanhar comigo as orações. Agradeço ao meu Jesus Cristo e a você por cumprir o chamado de Deus, ajudando milhares de pessoas. Que Deus abençoe. E benção seu testemunho, Jussara. Toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Ele opera, Ele está vivo. Precisamos colocar a nossa fé em Jesus. Não devemos, nos desfocar nem por um momento. Cristo é a fonte da nossa salvação, da nossa vida e do poder de Deus. E hoje eu quero compartilhar uma palavra profética com você. Deus vai mencionar o teu nome. Há pessoas que você nunca viu na sua vida. Enquanto você está cumprindo o propósito de Deus na tua vida, enquanto você está na direção de Deus, seu nome está sendo soprado nos lugares certos, nas mesas certas,
estão falando de você. Seu nome vai ser mencionado. Eu creio nisso. Eu vou mostrar para você como que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, Deus está trabalhando nos bastidores da nossa vida. Deus está fazendo muito mais do que você pode perceber. A Bíblia nos diz em 1 Reis, capítulo 19, verso 16. Também a Jeú, filho de Nise, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Elias estava passando por um momento difícil. Ele estava sendo perseguido por uma mulher chamada Jezabel. E isso trouxe para ele uma tristeza, uma depressão. E a Bíblia diz que ele não estava bem. Até que Deus veio a ele, renovou as suas forças e o Senhor disse a ele: você tem missões? E o Senhor então falou para ele a respeito de Eliseu. Eliseu não foi lá se oferecer para Elias. Eliseu não largou o seu trabalho para estar, de alguma maneira tentando se conectar ou fazendo um network com Elias. Não. Eliseu estava trabalhando na lavoura da sua casa. Ele estava trabalhando na terra com as juntas de bois. Ele estava cumprindo o seu propósito, estava crescendo em Deus, não estava falando mal da vida dos outros, ele estava concentrado no seu propósito. Eu quero que você entenda que enquanto você trabalha, Deus se encarrega de falar por você. Muitas pessoas procuram fama, procuram ser conhecidas, ser grande, mas eu faria outro caminho, eu cresceria em Deus. E se eu crescer em Deus, então Deus irá mencionar o meu nome para outras pessoas. É isso que você tem que entender e compreender, que Deus está falando com você. Às vezes, nós ficamos buscando o reconhecimento das pessoas. Às vezes, ficamos preocupados por que não somos chamados para estar em alguns lugares, ou para estar com algumas pessoas, ou porque não temos algumas oportunidades, ou porque que as coisas não destravam para a gente. Talvez você fez de tudo, para que as pessoas lhe reconheçam, para que as pessoas lhe vejam. E Deus está dizendo para alguns de vocês que têm o destino, que têm um chamado maior, não vai acontecer da forma como acontece com os outros. Você vai ir por outro caminho. Você vai trabalhar nos bastidores. Você vai servir a Deus nos bastidores. Deus vai te esconder até da concorrência. E enquanto você está ali, debaixo da potente mão de Deus, enquanto as pessoas não estão te vendo, Deus está mencionando o teu nome. Deus está mencionando o teu nome. Elias, ele não era apenas um profeta da nação. Elias era um líder poderoso da nação. E o nome Eliseu foi mencionado enquanto Elias ouvia a Deus. A gente pensa que Deus não está falando de nós para outras pessoas. Saiba que quando você agrada a Deus, Deus fala de você sim para outras pessoas. Deus dá testemunho de você para outras pessoas. Então, não perca seu tempo tentando querer agradar todo mundo, ou tentando até se mostrar para as pessoas, ou mostrar, quem você é. Deus está cuidando disso, em nome de Jesus. Deus está falando de você para outras pessoas. Eu aprendo com Eliseu, que Eliseu, ele estava trabalhando e Deus se encarregou de mencionar o nome de Eliseu. Deus quer que eu e você façamos isso. Deus quer que o sirvamos de todo o nosso coração. Deus quer que trabalhemos de forma honesta, de forma íntegra. Deus quer que façamos a nossa parte. Estejamos na direção dele e o restante acontecerá por ele. Todo o restante que precisamos na nossa vida acontecerá, segundo o propósito, segundo o querer de Deus. Não se precipite, deixe que Deus fale de você, deixe que Deus fale por você. Você não vai precisar falar nenhuma palavra, Deus vai te mencionar.
Deus vai te mencionar para outras pessoas. Eu achei muito interessante, há alguns anos atrás, eu estava numa escola de profetas e Deus inquietou uma pessoa na madrugada. Essa pessoa morava, se não me engano, na Alemanha. E essa pessoa, ela acordou, não conseguia dormir e Deus falou com ela: abre o YouTube. E ela abriu o YouTube, ela não sabia o que ela deveria procurar ali. E de repente ela passou por um vídeo meu e o Senhor disse para ela: clica nesse vídeo, porque eu vou falar contigo. E ela clicou no vídeo e ali Deus falou com ela poderosamente. Daquele dia em diante, ela começou a me acompanhar, começou a vir às orações, veio em escola de profetas e depois ela me trouxe esse relato, que ela não me conhecia, ninguém compartilhou o vídeo com ela, mas de alguma forma Deus fez com que ela encontrasse o meu ministério. E interessante que através do meu ministério, Deus deu para ela chaves que ela precisava para romper naquele tempo que ela estava vivendo. Às vezes Deus, Ele vai te conectar a algumas pessoas de uma maneira, sabe, não muito comum. E quem vai fazer isso é Deus. Então, às vezes, algumas pessoas ficam preocupadas pelo fato das coisas não estarem acontecendo com elas, pelo fato de estar acontecendo com quem está ao seu lado, está acontecendo com pessoas conhecidas, mas com ela não acontece. Parece que nenhuma grande oportunidade surge. Parece que ela está sempre atrás da maioria das pessoas. Mas Deus muitas vezes nos esconde por um propósito. E eu sei que essa palavra está falando com alguém. Se você está sendo escondido por Deus, cresça em Deus e você vai ver quanta coisa vai movimentar na sua vida. Há 1 ano e meio atrás eu tive a conversa com um pastor e esse pastor me perguntou como que ele poderia crescer, como que ele poderia avançar. E eu disse para ele: cresça em Deus, cresça em Deus, que seja o tempo onde você busque mais a Deus e se concentre apenas naquilo que Deus mandou você fazer. Porque a gente se distrai com facilidade e daqui a pouco a gente está sempre procurando uma coisa, sabe, para ser achado. Sempre está procurando uma coisa para ver se por aquele caminho a coisa vai romper ou por aquele outro caminho a coisa vai tomar uma outra proporção. Mas há momentos da nossa vida que nós precisamos apenas crescer em Deus e fazer o que Ele nos mandou fazer e não fazer nada mais, apenas aquilo que Deus nos mandou fazer. E foi o que Ele fez. Passou o tempo e 1 ano mais ou menos dessa conversa e ele recebeu uma proposta que mudou o destino dele e mudou o destino da família dele. Ele foi achado, ele foi chamado. As coisas acontecem na nossa vida de uma forma sobrenatural se estivermos conectados com o céu, se estivermos alinhados com Deus. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, essa semana, que Deus vai falar a seu respeito para alguém. Deus vai, falar com alguém a seu respeito. E eu quero liberar uma palavra profética, que oportunidades vão se abrir, que portas vão aparecer, que Deus vai mencionar o seu nome para alguém, vão achar o teu telefone. Em o nome de Jesus, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida. E sabe como eu creio que as coisas de Deus acontecem? Porque quando caminhamos debaixo de uma direção, Deus vai à nossa frente e Ele vai preparando o caminho. Deus está à sua frente preparando o caminho. Deus está à sua frente. Ele está preparando todas as coisas. Então confie no plano do Senhor. Talvez agora seja o momento onde você precise depender de Deus. Na oração da manhã eu falei sobre esperar no Senhor. Esperar até que o Senhor, Ele traga o socorro. Esperar até que o Senhor traga o livramento. E agora, à noite, eu estou trazendo uma palavra num sentido um pouco diferente, mas é no mesmo espírito. Espera para que Deus te levante. Não tenta, fazer algo pela força do teu braço, que você vai ter problemas.
Se você tentar forçar algumas coisas, você vai ter problemas. Algumas pessoas não querem seguir, sabe, o caminho do Espírito. Eles querem seguir o caminho da sua própria carne. Mas é o caminho do Espírito que vai trazer a você a novidade do céu. É você caminhando pelo que é certo. Às vezes é um pouco mais demorado, sabe? Pode até ser mais demorado, mas vai ser mais recompensador. Então, caminhe pela direção de Deus, porque Deus vai mencionar você para alguém. Deus vai abrir as portas da sua vida. Deus vai abrir as portas daí. Você não vai precisar ficar buscando um favor de alguém. Você não vai precisar mendigar a atenção de uma pessoa. Deus vai abrir as portas certas para você e vai lhe colocar nos lugares certos. Confie no Senhor e caminhe pela direção do Senhor e você verá. O seu nome vai ser mencionado. Amém? O seu nome vai ser mencionado. E que seu nome não seja mencionado por coisas ruins, mas que seu nome seja mencionado de forma profética. Em o nome de Jesus. A Bíblia diz então que quando Elias ouviu a respeito de Eliseu, ele foi até a casa do Eliseu. E quando isso aconteceu, a vida de Eliseu nunca mais foi a mesma. Deus está te mencionando para alguém. E vai vir virada divina sobre a tua vida. Em nome de Jesus, prepare-te, porque o Senhor vai trazer viradas repentinas na tua vida, em nome de Jesus. Aguarde no Senhor, Ele não falha. Amém? Eu deixo essa palavra, eu deixo essa instrução ao teu coração. Eu quero agora declarar o Salmo 91 sobre a tua vida. Quero também lhe convidar que amanhã, às 6 horas da manhã, eu vou estar lançando o Café com Jesus Kids para crianças. E é para nós motivo de muita alegria, porque Deus tem nos abençoado para servirmos não só a adultos, mas agora a crianças também. E estamos muito alegres do Senhor ter colocado esse projeto no nosso coração e que vai abençoar a vida de muita criança, porque as crianças, elas são a herança do Senhor. Amém? Então amanhã vamos ter esse lançamento. E se você ainda não adquiriu nossos devocionais, esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, tá? Eles são atemporais, ou seja, você pode começar eles a qualquer tempo, tá? E você pode começar tanto pelo 2 quanto pelo 1, porque eles não têm uma sequência. Ele só é Café com Jesus 1 porque foi o primeiro que eu lancei, certo? E agora nós estamos lançando o Café com Jesus 2. Nossos devocionais têm abençoado ricamente a vida de muitas pessoas e vai te abençoar também. E se você quiser adquirir, vá até o meu site www.vinicius7.com.br. E se você quiser uma proximidade maior com o conteúdo profético, se você quer aprender e caminhar mais perto, sabe, da gente, eu convido você a se tornar aluno da Academia Kingdom Global. É uma escola online que tem abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e no exterior. E eu convido você a se tornar nosso aluno. O link está aqui na descrição do vídeo, ou você pode ir direto no meu site www.vinicius7.com.br. E também, sexta-feira, estarei em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, ministrando à noite, vai ser algo incrível. As informações estão no meu site. No sábado, estarei em Caxias do Sul, e no domingo, estarei encerrando o meu tour profético em Novo Hamburgo. Então, estarei nessas 3 cidades, vai ser algo maravilhoso, vai ser uma bênção, a entrada é gratuita e estamos com uma expectativa muito grande do que Deus vai fazer. Eu e a minha esposa temos alegria de semear no sul do Brasil. Amém? Estaremos junto com os irmãos e vai ser maravilhoso. Salmos 91, deixa eu declarar aqui, quero pedir para você, deixa a sua curtida aqui nessa oração, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se tem alguém que não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, vamos caminhar juntos em nome de Jesus. E se perdeu a minha live das 9 da manhã que eu fiz aqui, assista depois. Porque o tema, se você pegar o tema da minha live das 9, é como resolver todos os problemas. Tem um princípio espiritual que abre muitos caminhos. E eu falo sobre isso na live das 9 da manhã. Se você não assistiu, eu lhe aconselho a assistir e a repassar para outras pessoas também. Amém? Salmos 91 diz assim:
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quer saber de uma coisa? Vamos praticar o que eu ensinei na live das 9? Eu ensinei para as pessoas que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituiu e restaurou a sorte de Jó. Um dos princípios mais poderosos que existe é você plantar para colher. Por isso, nós vamos fazer assim. Nós vamos plantar uma oração na vida de alguém hoje. Amém? Não só através do compartilhamento, mas você vai colocar aqui nos comentários. Você vai plantar uma oração na vida de alguém. Você não vai orar por você, você vai orar por alguém hoje. Então você vai pedir para alguém que você sabe que está com problema financeiro, você vai pedir: Senhor, ajuda meu irmão que está passando por um perrengue financeiro. Se você tem alguém próximo de você que está doente, você não vai orar pela sua saúde. Você vai orar por essa pessoa que está doente e você vai pedir a cura para Jesus, para essa pessoa que está doente. Amém? Eu sei que você teria muitos pedidos hoje para fazer por você, e eu entendo isso. Mas o que você acha de nós semearmos na vida de alguém e praticarmos esse princípio espiritual hoje? Certo? A Bíblia diz que quem planta, colhe. Foi isso que eu ensinei na live das 9. Então, vamos praticar esse princípio agora. Vamos orar por outro. Vamos fazer como Jó. Vamos orar por um amigo nosso, para que Deus salve ele, salve a família dele. Eu creio que isso vai trazer muito resultado na nossa vida, em nome de Jesus. E você que está sendo abençoado, eu gostaria de pedir que você compartilhasse essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Assim como essa palavra está sendo, Deus está falando com você através dessa palavra, que você possa compartilhar com outras pessoas para que também seja bênção na vida delas. Vamos praticar esse princípio? Quer praticar? Quer fazer algo diferente? Então faça. Faça agora, escreve aqui nos comentários uma oração em favor de alguém. Peça por alguém. Não peça por você, peça por alguém. Faça como Jó. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço a Tua bênção em favor de cada pessoa que está orando junto comigo. E assim como Jó orou pelos seus amigos, nós oramos, Pai, em favor de cada um, daqueles que estão próximos de nós. Oramos para que o Senhor os abençoe, oramos para que o Senhor abra as portas na vida deles, oramos para que o nome deles seja mencionado em lugares aonde eles nunca estiveram e com quem não estiveram. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que através dessa oração, vidas sejam transformadas. Eu oro também pela cura de todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado agora. Jesus Cristo é da saúde. Colocamos a nossa fé em Jesus, porque Ele cura. Jesus cura. Nós cremos em Jesus, cremos no poder de Jesus Cristo e declaramos saúde divina, tocando no teu corpo físico agora, levando embora toda ansiedade, levando embora toda depressão, levando embora toda dor, levando embora todo câncer, levando embora todo cisto, todo microcisto, toda fibromialgia, todo mal em nome de Jesus. Que haja cura total e completa. Oramos para que o novo de Deus
toque na tua vida, o novo de Deus toque na tua casa. E profetizamos que o nome de cada pessoa que está aqui será mencionado em lugares maiores, será mencionado pessoas de influência, em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus providência divina chegando a você, providência divina chegando até a tua casa. Eu quero declarar que pessoas vão te indicar para serviço, pessoas vão te indicar para muitas coisas em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor venha sobre ti, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abra portas na tua vida, que o Senhor te livre de todo mal e que a presença de Jesus Cristo esteja sobre nós. Amém e amém. Glória a Deus. Quer experimentar? Experimentou? Compartilhe agora essa oração. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser. Paz. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos vida, paz, alegria, abundância, prosperidade, salvação, transformação e uma vida extraordinária. Meu Deus, eu apresento diante de Ti todos os pedidos de oração, os meus pedidos, os pedidos de cada pessoa do Brasil, das nações, que estão orando junto conosco, que o Senhor possa visitar cada um dos teus filhos e filhas. Senhor, nós clamamos pela presença de Jesus Cristo, sim. Chamamos pela presença gloriosa do Rei da Glória, do Senhor dos Senhores, do nosso Salvador, e pedimos a Deus, toque em cada uma dessas áreas que nós estamos apresentando diante de Ti e pedimos a Tua bênção, pedimos o Teu favor, sim, ó Deus. E aonde houver pessoas doentes, que elas sejam curadas, que os sobrecarregados recebam alívio, que aqueles que estão perdidos sejam encontrados e aqueles, meu Deus, que precisam de uma resposta, de uma direção divina, que essa resposta chegue. No nome de Jesus, nós pedimos a Tua presença. Vem sobre nós, doce e amado Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Deus está visitando pessoas do Brasil que estão fazendo esse propósito, pessoas do exterior que estão também nesse propósito. Há uma visitação de Deus. Eu saí agora há pouquinho da oração e o Senhor estava falando muito comigo. E o Senhor estava falando comigo sobre algumas correções. Quando você se alinha ao propósito de Deus, as coisas boas começam a acontecer na sua vida. E se você está desalinhado de uma direção que Deus te deu, de uma instrução que o Senhor colocou no seu coração, alinhe-se a Deus hoje. E diga a Deus, ainda que eu não queria seguir esse caminho, eu vou seguir. Que seja feita a Tua vontade, não a minha. Eu creio que Deus fala conosco e nós, que muitas vezes resistimos a essa direção do Espírito, a essa palavra que Deus nos deu, a esse conselho de Deus na nossa vida. Por isso, você que está aí me ouvindo, siga a direção de Deus a qualquer custo. A qualquer custo. O que vem de Deus é cheio de paz. O que vem de Deus é honesto. O que vem de Deus é bênção. O que vem de Deus é transformador. O que vem de Deus é inigualável. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a tua vida. No alinhamento haverá a transformação. No alinhamento haverá a mudança. No alinhamento haverá um favor tão incrível, tão sobrenatural, que até onde você foi rejeitado, ali você será um testemunha da glória de Deus. E todos que estiverem próximos a você verão Deus te honrando, Deus operando grandes coisas na sua vida. Você crê nessa palavra?
Declare aqui nos comentários: eu creio. Eu creio em nome de Jesus. A obra de Deus na tua vida será tão grande e servirá de testemunho para tantas pessoas, muito além do que você imagina, que você se alegrará com toda a obra do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje compartilhar uma palavra do Senhor para você, que está em Josué capítulo 7. Olha o que está escrito aqui, gente. É muito sério o que eu vou compartilhar com vocês essa noite. E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Acã era um dos soldados de Josué. E Acã fez o que o Senhor não havia dito para ele fazer. O Senhor havia dado uma ordem a Josué e a todo o exército, que eles não pegassem nada, nenhum tipo de despojo daquele lugar de Jericó, que o Senhor daria a vitória a eles. Os muros caíram, a vitória foi esmagadora, foi uma grande conquista. Mas a Bíblia diz que Acã tocou em algo que não deveria tocar. Pegou uma capa babilônica que ele não deveria mexer e segurou, desobedeceu. Josué, confiante de que a próxima vitória seria tão esmagadora quanto foi em Jericó, mandou poucos homens a Ai, e ali eles perderam a batalha e foram envergonhados. Josué fica desnorteado porque o Senhor disse que estaria com eles. E quando Josué vai a Deus para buscar conselho, para buscar direção, para saber o que estava acontecendo, o Senhor falou a Josué que havia pecado no meio do povo. E quando Josué ele escavou um pouco mais e buscou o culpado, ele encontrou. E o culpado foi Acã. E ali houve um episódio triste, onde Acã e toda a sua casa foram destruídos, porque haviam amaldiçoado por meio de uma desobediência. Eles haviam amaldiçoado todo o exército. Mas o Senhor deu vitória a Josué depois disso. E aqui eu aprendo uma coisa muito importante. O propósito de Deus para a sua vida é para ser aceito e não alterado. Quando Deus te der uma direção sobre algo, não altere. Faça exatamente como Deus disse. Independente se você vai agradar as pessoas ou se você vai desagradar. Independente se você vai ser aceito ou se você não vai ser aceito. Se elas vão entender ou se elas não vão entender. Você tem que seguir a direção que Deus está colocando no seu coração. Você tem que seguir o que o Espírito de Deus colocou aí dentro de você. E eu aprendo algumas coisas tremendas. Por exemplo, Jonas. Jonas foi um outro caso bíblico. Deus deu para ele uma direção muito clara. Ele deveria ir a Nínive e pregar a Nínive. Só que ele decidiu fugir para Tarsis. Pegou um navio e foi para Tarsis. Lá no meio do mar houve uma grande tempestade. E então o dono do navio descobriu que o problema estava com Jonas. Quando o problema foi lançado no mar, a tempestade acabou. E aqui eu aprendo mais algumas coisas. Antes de falar da Universidade da Baleia, porque Jonas ele passou pela Universidade da Baleia, a Bíblia é muito clara que o marinheiro estava carregando um rebelde homem de Deus no seu navio. E por carregar um homem rebelde no seu navio, ele experimentou uma tempestade que poderia ter matado ele, que poderia ter destruído o negócio dele, que poderia ter matado seus homens, que poderia ter acabado com seus sonhos e seu destino. Nós não queremos que algumas pessoas saiam da nossa vida, mas há pessoas que são como Jonas, estão desobedecendo a Deus claramente. E você seguir um Jonas é uma das coisas mais tolas
mais problemáticas e mais perigosas que você pode ter na sua vida. Não siga Jonas. Não siga gente que está em desobediência com Deus. Não siga gente que claramente está numa rebeldia contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu propósito. Todo aquele que seguisse Jonas naquele momento iria enfrentar as tempestades. Às vezes é melhor você estar do lado de uma pessoa simples, de uma pessoa que não tem grande conhecimento, de uma pessoa que não tem grande expressão diante dos homens, mas que é uma pessoa que está alinhada com o propósito eterno. É por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós nos conectamos. Nós temos que ter cuidado com aquilo que Deus nos mostra. Eu, certa feita, trouxe uma pessoa para ministrar num evento meu, que parecia ser uma pessoa assim que tinha um conteúdo riquíssimo e que poderia agregar. Mas sabe, ter trazido aquela pessoa foi ruim para mim. Por que foi ruim para mim? Porque quando terminou a live, pessoas que caminham comigo já há muito tempo, sabe, eu me sinto muito abençoado que pessoas que desde a minha primeira escola de profetas, que eu fiz lá em Santa Maria, inclusive, lá em Santa Maria foi a minha primeira escola, muitas delas caminham comigo até hoje e eu as ouço. E algumas das pessoas, sabe, que têm caminhado comigo há muitos anos, que nós temos, eu creio, estamos andando no profético, estamos andando juntos, buscando ouvir a Deus e como intercessores. E eu ouço essas pessoas e muitas delas entraram em contato comigo e disseram: olha, você trouxe uma pessoa para ministrar que nós a conhecemos e essa pessoa é assim, 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 assado. Foi uma pessoa que me falou, daqui a pouco veio outra mensagem, daqui a pouco veio outra mensagem, e depois veio outra mensagem, e depois veio outra mensagem. E um detalhe, só de pessoas antigas que me acompanham, pessoas que a gente sabe que quando a gente se vê na escola, a gente se cumprimenta, existe um amor, um carinho especial por esses irmãos que nos acompanham, são pessoas que caminham com a gente mesmo. E eu disse, opa, peraí. E eu já tinha marcado, inclusive, um outro evento para essa pessoa estar. Então eu fui consultar o Senhor. E o Senhor me disse, esse é um Jonas. Olha as tempestades que ele traz junto. Essas pessoas o conhecem. Ok? Tive que pedir para alguém da minha equipe, vai lá e cancela a agenda. Vai lá e cancela, porque não dá para me caminhar com essa pessoa, não posso caminhar, ainda que seja uma pessoa boa, de palavra, uma pessoa que tem um grande entendimento, uma riqueza de entendimento, ainda que haja uma unção ali genuína de Deus, eu não posso mais andar com essa pessoa. Os Jonas, se você segue um Jonas, você atrai tempestades para a sua vida. Não siga alguém que está em desobediência com Deus. Uma pessoa que está em desobediência com Deus, você pode ter sérios problemas. E a Bíblia diz que Jonas, ao ser lançado para fora da embarcação, Jonas foi engolido por um grande peixe. Podemos dizer que era uma baleia ou um grande peixe, mas ele passou pela universidade da baleia. Ali ele teve que se arrepender. E quando ele se arrependeu e se alinhou com Deus, então ele já era uma pessoa que poderia ser seguido novamente. É isso que eu quero que você entenda. Tenha cuidado com pessoas que são candidatas a estar na universidade da baleia, do grande peixe. Sabe, alunos dessa universidade são perigosos para você estar conectados. Para você estar conectado. Porque você pode atrair tempestades para a sua vida desnecessárias. Desnecessárias. Caminhe com gente que está alinhado com Deus, gente de propósito, gente que tema a Deus, gente de caráter, gente de integridade, gente de família, sabe? Porque o que existe de aventureiro aí, tem muito aventureiro e tem Jonas. Então, guarde essa palavra, você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Essa é forte, hein?
Você não pode aperfeiçoar uma instrução de Deus. Se Deus te dirigiu a algo, é aquilo ali e pronto. Eu deixo essa palavra no teu coração. Quero declarar agora o Salmo 91, certo? Você que ainda não baixou a planilha da vida extraordinária, tá? Pode baixar lá no meu site, é gratuito para baixar, tá? É gratuito, bate um print aí. Não consegui baixar. Algumas pessoas dizem, não consegui baixar, dá erro. Então pega uma folha em branco, tá? Mas eu afirmo para você que muita gente conseguiu, né? Agora, se você não conseguiu, pega uma folha em branco, tá? E faz exatamente isso, ó. Pega as 7 áreas aí e nós vamos apresentar a Deus. Hoje é o 6º dia do nosso propósito, nós vamos ficar 21 dias aqui. Eu falhei um dia, não tem problema, permanece firme. Eu quebrei o jejum, permanece firme, certo? Porque tem gente aqui que está orando por você também. Então fica firme aí no propósito. Eu quero convidar todos vocês. Amanhã eu estarei ministrando aqui em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Eu tenho uma palavra profética para te entregar, o culto vai ser profético, vai ser uma grande maravilha do Senhor. O endereço da igreja é Avenida Aruanã, número 120. Te espero, te aguardo, vai ser maravilhoso. Amém? E o meu segundo anúncio que é até amanhã ao meio-dia, para você que quer se tornar nosso aluno na Academia aqui no Global, eu estou quase que dando para você de presente o primeiro mês, tá? E se você ficar um mês ali na escola e não gostar, aí você cancela a sua assinatura, certo? Mas a Academia aqui no Global é uma escola para aqueles que querem caminhar mais junto com a gente, aqueles que amam o profético. Eu estou num módulo chamado Treinamento Profético e esse módulo está sendo incrível. E eu tive um desejo no meu coração de, abrir para todo mundo. Bom, para você que quer participar, o primeiro mês para você vai ser apenas R$1, tá? Para você entrar, para você participar, para você ver como é que é. Daí fechou os 30 dias, não quero mais participar, você vai e cancela. Você mesmo cancela ali pelo próprio aplicativo, você cancela e tudo tranquilo, certo? E eu entendo que vai ser uma semeadura na tua vida. Então, tá aí o meu convite para você, vem ser nosso aluno na Academia aqui no Global. Deus conhece o nosso coração, sabe da nossa intensidade, sabe da nossa entrega e eu convido você a caminhar junto com a gente. Você não vai se arrepender, tá bom? Muito bem. Salmos 91. Eu quero declarar agora e quero pedir para você, deixa sua curtida aqui nessa oração e compartilha com 100, com 1000, com 10.000, com quantas pessoas você puder compartilhar nessa live, compartilha em nome de Jesus Cristo. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nessa oração da vida extraordinária, tem uma característica que está me chamando a atenção. O que tem de gente do exterior que está me acompanhando nessa jornada é muita gente. Então eu quero pedir a você que mora no exterior, isso é um mover de Deus, tá? Você que está morando no exterior e conhece outros brasileiros aí, compartilha essa oração com eles, porque Deus está querendo fazer alguma coisa na vida de vocês também que estão morando fora do país, certo? Manda aí para brasileiros que moram na cidade que você está, no estado que você está, no país que você está, em nome de Jesus. Vamos orar? Deixa eu orar por vocês. E um outro detalhe, não consegui manter as orações com 15 minutos, tá? Então eu estou indo a 20, 21, tá? Por quê? Porque eu entendi uma coisa que, por mais que eu queira diminuir para todos participar, eu tenho que concluir aquilo que Deus me falou para concluir. Então eu não posso fazer, eu não creio no evangelho gourmet, eu creio que nós temos que falar tudo aquilo que Deus quer que a gente fale.
ok? Vamos orar? Vamos apresentar diante de Deus, levanta a tua planilha aí diante de Deus e vamos orar. E você que não tem planilha, tá? Faça uma, pega um papel em branco e faça, se você não conseguiu baixar, e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos diante de Ti todos os nossos pedidos de oração e pedimos ao Senhor o Teu favor. Colocamos diante de Ti os pedidos em favor da nossa casa, dos nossos filhos, dos nossos projetos, dos nossos sonhos e do nosso futuro. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra, a mesma palavra que eu liberei pela manhã. Deus proverá de uma forma abundante e sobrenatural. Eu libero essa palavra sobre cada pessoa que está nesse propósito de oração junto conosco. Senhor, derrama da Tua graça sobre Teus filhos e profetizamos bênção em todas as áreas que estamos apresentando diante de Ti. E pedimos um milagre, pedimos uma intervenção, pedimos um sobrenatural. Toque, Pai, com o Teu poder e toque com a Tua graça, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Pai, para que aqueles que estão fracos, desanimados, cansados, aqueles que estão cambaleantes na vida, que o Senhor dê um ânimo novo sobre eles. Senhor, aquele que teve perdas financeiras, aquele que faliu, aquele que teve, Senhor, decepções na vida financeira. Eu oro, Senhor, para que o Deus provedor, o Senhor que é o nosso pastor e que nos guia a passos verdejantes e a águas tranquilas e que prometeu prover a nós, que prometeu que nada nos faltará. Senhor, nós colocamos a nossa fé nesse Deus provedor. Sim, cremos em Jesus Cristo, cremos na Sua palavra e profetizamos provisão sobrenatural. Oramos também por aqueles que estão doentes, fisicamente ou emocionalmente, sejam curados agora. Jesus Cristo cure, a nossa fé está em Jesus. Eu coloco a minha fé em Jesus e cada pessoa que está aqui orando comigo também coloca a sua fé em Jesus. E por isso nós declaramos saúde agora, saúde total, saúde completa, no poderoso nome de Jesus Cristo. Apresento diante de Ti os pedidos de oração e pedimos Tua bênção e Teu favor, Senhor. Amém e amém. Amém. Receba essa palavra, receba essa oração, compartilha, meu irmão, compartilha em nome de Jesus. Estamos andando juntos, estamos no mesmo espírito, eu creio nisso, amém? E amanhã, 6 da manhã, eu quero ver quantos de vocês vão estar aqui comigo às 6 da manhã no domingo. Vamos liberar a nossa fé, vamos entregar a Deus como primícia, estarmos na oração amanhã pela manhã. Convido você a estar com a gente. Que Deus abençoe a todos, paz, prosperidade e salvação na tua casa. Até mais.